Show de bola. Como que é da nossa rotina, desde que nós iniciamos as aulas online, pessoal, nós refazíamos sempre as entregas dos exercícios, com o objetivo de tanto eu quanto outros professores explicarem, propor um possível desafio para fins de aprendizado mesmo, para que quando nós retornarmos lá na unidade, lá nos encontros presenciais, nós não fique muito nessa parte aqui de acionamentos, de simulação de projetos eletropneumáticos, também os pneumáticos. Então, a ideia é que vocês já vão fazendo, vão entendendo para nós fazer a atividade bem maker, né? Só mão na massa, sem muito uso, a utilização de computadores, ok? Então, vamos nessa, vamos abrir aqui o FluidSim. Ô, Então, professor, Opa, tu usa o Teams no Google ou você usa o aplicativo? aqui eu tenho um aplicativo, quem tá falando? Ah, Eu, o João? isso. João, usa o aplicativo do Teams, cara. Por quê? É que, é que a gente tava fazendo trabalho, eu e o Luca, daí a gente queria saber como é que fazia lá para mexer os dois na tela, só que só dá pelo aplicativo, pelo que tá de... Ah, para compartilhar a tela, a área? Pra daí os dois poder mexer na mesma tela. Pois é, então eu não sei como é que funciona isso aí também, Luca. João, acredito que seja só pelo aplicativo, mas o Vitor tinha acesso à tela dele. Tu usa o aplicativo, Vitor? Pra compartilhar a tela? É. Tipo, não, é pelo. Ah, se eu uso o Não, Teams não, não. no. Sempre que horas aparecia para nós, até mostrei para vocês tempos atrás, solicitar o controle da tela. Não, é o próprio Teams. Não, mas eu não sei como carregar, só tem. Em alguma tela aí do computador de vocês está aparecendo solicitar controle da reunião? Não. Eu criei a reunião, mas vocês têm essa possibilidade, digamos, de solicitar o controle da reunião. Daí vocês vão espelhar a tela de vocês ou até mesmo mexer aqui na minha tela do computador. Vocês lembram que tempos atrás eu acho que eu. Quer ver? É o seguinte, vamos fazer novamente, só para. Vai lá, espelhe a tua tela aí, Victor. Vamos entender se é isso que o João estava querendo saber. Compartilha a tua tela aí, Victor, fazendo um favor. Aí, tá compartilhando. Olha lá, pessoal, é, tem opção aqui para mim, solicitar controle. Eu vou solicitar o controle da tela do Vitor. Eu acho que é isso aí que o João queria saber ou não, não sei. Isso. Ó, agora o Vitor, eu tô aguardando a aprovação. Ó, deixa eu ver. Essa aí é a tua tela, Vitor? É, Ó, minimiza lá na tua área de trabalho, talvez. peraí. Mas tu compartilhou ou não? Acho que agora foi. Beleza, olha só. Vou solicitar o controle, eu vou aguardar lá. Ó. Vitor vai permitir o controle. Agora tô vendo lá a minha foto lá na área de trabalho da tela do Vitor. Lá na boca do Ninja lá. Ó, se quisesse abrir aqui o Adobe, bastava eu apenas dar dois cliques. Ah, quero abrir o FluidSim aqui, eu dou dois cliques, então eu tô sob o controle da tela do Vitor. Então não sei se era isso, João, mas você pode espelhar, vocês podem se ajudar dessa forma aí também. Mesmo que É, não ocorra essa opção de solicitar controle. Mas eu tô lá na tela do Vitor. Lá sim, no era canto, assim. Sim. canto superior direito. Ó, tá lá o meu mouse, meu ícone, minha foto. Então, se eu quisesse abrir o SSCNC, eu daria dois cliques com o botão esquerdo. Estaria
trabalhando na tela do Vitor, né? Mas beleza, pode sair, Vitor. Tem a opção aqui parar controle. Show de bola. Obrigado, Vitor. Ô, João, mas ali tranquilo, cara. Quanto a isso aí, se não ocorrer essa interação aí dessa parte, vocês podem trabalhar de outras formas, né? Para se ajudar de outras formas. Sim. Vamos nessa. Então, deixa eu compartilhar novamente. Trabalho. Então, está aqui, meus caros. Vamos. Para quem ficou com dúvidas, nós vamos sanar as dúvidas agora, porque hoje nós vamos conhecer um outro método. Um método mais xarope, mais complicadinho. Que vai usar, depender mais do raciocínio lógico dos acionamentos. É mais complicado, mas vamos tocar o barco. E na semana que vem apresento outro método que é mais fácil, porém utiliza-se muitos contatos. Show de bola, vamos por uma régua de posicionamento aqui. Vamos colocar a 0, 0, recuado, e a 1, avançado, os 100 milímetros, que é o curso do nosso cilindro. Beleza. O que nós precisamos mais? A forma de acionamento, tipo solenoide, eletropneumático. Beleza, vamos nomear aqui nossa válvula, colocar um Y1, responsável pelo avanço, e um Y2, responsável pelo retorno desse atuador. O último exercício era um método, uma sequência direta, não era uma sequência indireta. A sequência indireta ficava mais complicada para esse tipo de acionamento. Então, nós tentamos ali, não tivemos êxito, mas vamos trabalhar essa parte da sequência indireta pelo método de minimização de contatos. Então, nós precisamos agora inserir uma fonte, 24 volts aqui, onde é que está as fontes? Show de bola. 0 volts, 0,24 volts. Precisamos de uma botoeira para acionamento. Então aqui, meus amigos, vamos entender o circuito. Então saiu do 24, entrou na botoeira. Para sair da botoeira tem que energizar um solenoide. Qual que é o solenoide para energizar, para partir a sequência do nosso exercício, que é A+, B+, C+, A-, B- e C-. Qual que é o solenoide que deverá ser energizado, por favor? Y1, Y. Um Y1, né? Ou poderia só colocar Y1, né? Nessa aqui nós temos que mudar, né, meu amigo Vitor? Então aqui, como é o atuador 2, então vou colocar a válvula 1Y2. Não, aqui 2Y1. 2Y1 e aqui 2Y2. Mas é isso aí, 1Y1. Obrigado. 3Y1, responsável pelo avanço do atuador 3, e 3Y2, responsável pelo retorno do atuador 3. Então, nós temos que inserir uma válvula solenoide em sequência com a botoeira. Então, ela está normalmente aberta, assim que fechar o circuito, vai energizar esta válvula solenoide aqui. É uma válvula duplo solenoide, mas vai energizar esse solenoide, onde nós identificamos aqui como um Y1. Energizando vai mudar a condição. Vai mudar a condição dessa válvula onde é que o ar está pressurizado nesse sentido, vai pressurizar nesse sentido, avançando a haste do atuador. Então vamos inserir aqui nossa válvula solenoide da válvula.
Ok. Show de bola. Beleza, aqui nós temos que identificar esse solenoide como 1Y1. Show de bola. E agora, pessoal, o atuador vai avançar. E o que vai ocorrer nesse avanço desse atuador? Alguém me ajuda aí? Vai avançar o atuador 2. Mas o que vai ocorrer quando eu iniciar o avanço do atuador 1? E vai avançar o atuador 2. Certo, mas então é o seguinte, pessoal, o que eu queria escutar de vocês é que vai tocar num fim de curso, né, onde o codinome está descrito como A1. Então vai bater num sensor, o sensor vai identificar que o atuador 1 chegou ao final do curso e vai energizar a solenoide 2Y1. Então nós vamos ter que inserir um contato aqui, identificando que, ó, vou colocar aqui como por rolete. Rolete, fim de curso do tipo rolete, e colocar A1. Então, sabendo que quando tocar em A1, o atuador vai avançar, energizou esse solenoide, vai avançar. Quando tocou em A1, vai fechar o circuito aqui, energizando esse outro solenoide, 2Y1. Então, A1, nós precisamos de mais um solenoide, cujo nome é 2Y1. Agora sim. Energizando esse solenoide, também vai ocorrer a mesma situação. Vai avançar o atuador 2, tocando-se no B1, vai energizar o solenoide 3Y1 para que avance o atuador 3. Então, B1 aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos simular aqui, ó. Nossa, é muito rápido. Esqueci de... Vamos lá. Avançou o atuador A. Tem um sensor fim de curso ali. Fechou o circuito, energizou em série aqui com a válvula solenoide. Agora vai bater no fim de curso, ou sendo identificado o fim do curso da haste do atuador pelo sensor B1. Então, vamos colocar aqui mais um B1. E aqui também uma válvula solenoide identificada como 3Y1. Show de bola. Bateu no sensor B1, avançou, energizou o solenoide 3Y1, vai avançar esse atuador batendo em C1. Então, vamos colocar aqui. Tocando em C1, pessoal, vai ser responsável pelo avanço ou pelo retorno de qual atuador? Qual? Qualquer pergunta mesmo, senhor? Tocando a haste do atuador, chegando ao final do curso do atuador 3, ele vai tocar em C1. Ele vai ser responsável pelo retorno de qual atuador? Obedecendo aquela sequência lógica A mais, B mais, C mais, A menos, B menos, C menos. Atuador A? Atuador A, exatamente. Então nós temos que colocar essa etiqueta aqui como 1Y2, né? Então esse solenoide aqui é responsável pelo retorno desse atuador 1. Então aqui nós vamos colocar 1Y2.
Y2. Retornando o atuador A, vai tocar nesse atuador, nesse sensor A0. O sensor A0 vai ser responsável pelo retorno de B. Ó, retornou A, vai retornar B, retornando B, vai retornar C. Então, aqui nós vamos ter um A0. E no solenoide, como é para retornar retornando A, depois vai retornar B, nós vamos ter que energizar esse solenoide 2Y2. Tá? Então, 2Y2. Retornando o atuador B, também vai tocar no B0. Tocando-se no B0, nesse sensor B0, vai energizar esse solenoide 3Y2, que vai ser responsável pelo fim do circuito, retornando o atuador 3. Então, essa aí era o pedido, pessoal. Se vocês fizessem essa entrega ali, eu vi quem entregou, fizeram certinho. E estão de parabéns. Então, bem tranquilo, esse método intuitivo, pessoal. Eu falei, quando precisar de uns métodos mais complexos, nós vamos buscar outras formas de desenvolver esse projeto eletropneumático. Então, para esse método intuitivo, uma sequência direta, esse circuito aqui já atende. Tá? Então, vamos testar aí o funcionamento dele. A avança. Tocando em A1, energiza o solenoide 2Y1. B avança. Chegando ao final do curso, toca no sensor B1, energizando o solenoide 3Y1, que é responsável pelo avanço de C. O C, chegando ao final do curso, tocará no sensor fim de curso C1, onde energizará a solenoide 1Y2, influenciando no retorno de A. A retornando, tocará no fim de curso A0, que vai energizar a solenoide 2Y2, que é responsável pelo retorno de B. O B também retornará, e assim que tocar no sensor B0, energizará a solenoide 3Y2. Isso aí, meus caros. Show? Show de? Show de. Deixa eu ver aqui um negócio. Aqui vai estar fechado. Se nós colocarmos, ó, tá faltando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 sensores fim de curso. Está faltando C0. Vou fazer o seguinte. Nós colocar o C0 em série aqui com o nosso botão de partida. E nessa botoeira, bom, dá para nós pegar esta aqui e esta aqui. Botoeira 1 responsável pelo startup do sistema, ajuste de funcionamento inicial, e a botoeira B2 responsável pelo ciclo contínuo do sistema. Vamos ver aqui. Mas e essa botoeira com trava vai ficar o ciclo contínuo. Uhum.
Só vai parar mediante a soltura dessa trava aqui, destravar a botoeira. Finaliza o sistema. A0. Deixa eu ver só um negócio aqui, pessoal. A0, A0, B0. B0, né? Não. Já energizou aqui. Programa fechado não vai dar. Não, não atende essa proposta. Aqui é B0. Ô, Renato, tá na escuta aí, Renato? Agora sim. Show de bola. Então é o seguinte, pessoal, olha só, esse efeito aqui seria complicado, porque olha só, o solenoide 3Y2 está energizado, o 2Y2 também está energizado. Então aqui seria um problema complicado, mas atenderia, né? Mas para fins de aumento da vida útil desses solenoides, o ideal era que eles ficassem desenergizados, certo? Então, muitas vezes, recorre-se ao uso de contatoras para eliminar esse tipo de situação. Mas aqui atenderia, não atendeu normal ali ao funcionamento. O grande problema é a vida útil desses solenoides aqui, né? Imagina ficar o dia inteiro, a semana inteira ligado, ou a noite toda ligado, esses solenoides aqui, depois de desenergizar todo o circuito. A não ser que, claro, o que nós poderíamos fazer? Vamos fazer o seguinte, quer ver? Vamos fazer o seguinte. Nós poderíamos fazer um sistema de emergência. Daí sim, daí terminou de usar a máquina, bate a emergência, vai desenergizar todo o circuito. Então aqui atenderia nessa condição de emergência, tá? Mas o Renato colocou uma fotografia semana passada, eu vi lá no grupo, agora que eu postei o link da aula de hoje, e eu até fiz o download aqui da imagem, que ele tirou uma foto lá, possivelmente de uma máquina lá da Alcache que utiliza o sistema eletropneumático. Então, esta válvula aqui, pessoal, vocês conseguem visualizar a simbologia dela? Sim. E, Thaís, seria que tipo de válvula é essa? Você bateu o olho nessa válvula, você poderia informar como que seria o nome dessa válvula? Não. Não. É uma 5-dozia, professor? Como? Uma 5-dozia? Sim, é uma 5 vias, certo, né? Mas diferente dessa válvula aqui que nós estávamos utilizando, ela é dessa forma aqui, ó.
É uma 5 duas vias, porém não é duplo solenoide. Esta válvula aqui é simples solenoide, com acionamento aqui manual, né, para fins de teste. Então tem esse dispositivo que aciona ela manualmente. E também tem uma bobina solenoide dentro dessa. Percebem que aqui nessa caixinha retangular preta ela é maior que essa parte aqui? Aqui ainda é que tem a mola e aqui o solenoide. Então energizando esse solenoide, vence essa mola, muda a condição da válvula. Desenergizando o solenoide, a mola manda a sua posição inicial. Então tá um aqui indo em 2, dessa forma aqui, ó. O 1 está indo no sentido 2. Então tem a abertura aqui do carretel interno que vai aqui na saída em 2, na utilização 2. Quando energizado esse solenoide, vai mudar a condição. Então o carretel vai vir para cá e o 1 vai vir aqui em 4, sendo responsável pelo retorno de um possível atuador. Mas é uma válvula 5 duas vias, certinho. 5, o 3 e o 5 são escapes, o 1 é pressão, o 4 e o 2 são utilização. E aqui é a forma de acionamento. Então, serve o comando por solenoide e retorno por mola. Tá? Então, o Renato tá na área. E aí, Renato? Renato, acho que não entrou na sala hoje. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer esse mesmo acionamento, porém com o uso de contatoras e também a utilização dessa válvula aí, 5 duas vias. Então também é possível fazer essa mesma sequência de acionamentos com outros componentes. Então o que nós vamos fazer primeiramente? Vamos iniciar aqui do zero. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui pode deixar dessa forma. Aqui nós vamos ter que mudar para retorno por mola e eliminar esse solenoide. Aqui também. Nós vamos deixar sem solenoide e colocar um retorno por mola. Então trata-se de uma válvula 5 duas vias, acionamento por simples solenoide e retorno por mola. Então vamos nessa. Pessoal, então com o uso de contatoras, nós vamos precisar de informações, que as contatoras vão fazer o processamento de sinal e depois nós vamos ter uma saída de sinal. Então é o seguinte, como ela vai processar um sinal, a contatora é esse dispositivo aqui, esse relé de contato aqui, pessoal. Tá? Então esse cara aqui, eu vou chamar ele de K1. Então olha só o que vai acontecer. Eu vou selecionar um botão, ou seja, uma entrada de sinal. Então, vou dar uma entrada de sinal, a contatora vai processar o sinal e depois nós vamos ter uma saída. Então, nesse caso aqui, pessoal, olha só. Acionando assim, energizando o solenoide de K1, qual que é o objetivo para obedecer essa sequência aqui ainda? A mais, B mais, C mais, A menos, B menos e C menos. O que nós temos que fazer? Eu entrei com um pulso na botoeira, tá em série com a contatora ali, a bobina da contatora K1. Ali vai processar um sinal onde não vai ter que energizar um contato ou ir desenergizando os fechados. Então, a contatora tem os contatos abertos e contatos fechados. Quando energizada a bobina do solenoide, os abertos se fecham e os fechados se abrem. Então, no nosso caso aqui, nós vamos ter que pôr um contato aqui, chamado de K1. Contadora K1, contato K1. E agora, em série com esse contato K1, eu coloco o nosso solenoide da válvula. Então aqui nós vamos colocar aqui, vou colocar um pouquinho mais em cima aqui para facilitar a visualização. Então esse cara aqui eu identifico com 1Y1. Olha só. Agora é o seguinte, é a mesma situação lá que nós fizemos antes. Energizando a bobina dessa contatora, aqui esse contato de K1 é aberto, quando energizada a bobina ele vai fechar. Fechando o contato, vai energizar o solenoide 1Y1. Então vai ficar dessa forma aqui.
Vamos fazer o seguinte. Aqui depois nós colocamos aqui mais um contato para fazer o funcionamento dele. Vamos nessa, vamos ver. Aqui. Perceberam que aqui não fez o... Não. Deixa eu dar um voltar aqui. Olha só, pessoal. Para fechar o contato aqui, eu preciso manter pressurizado aqui, ou pressionado, o botão na botoeira. Quando eu quero que ele permaneça com um pulso acionado, o que eu faço? O que vocês fazem lá na partida direta? Como que é, professor? Olha só, nessa condição aqui, ela é retorno por mola, a válvula. Se eu der um pulso, ó, vai energizar o solenoide, mas já vai voltar à sua posição inicial. Ó, nem se mexe o atuador. Se eu quero que ele permaneça mediante um pulso avançado, atuador, energizado solenoide, qual que é o nome da tecnologia que nós utilizamos para esse tipo de acionamento? Fazer um selo? Exatamente, fazer uma retenção. Então, ou conhecido aqui como selo mecânico. O selo de retenção, na verdade. Selo mecânico totalmente diferente. Então, nós precisamos, para fazer o selo, colocar um contato de K1 aberto, paralelo com a botoeira de acionamento. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Mediante um pulso. Ó, só colocamos um contato. Ó, aqui fizemos um selo de retenção. Tá? Então, ó, a sequência é A mais, B mais, C mais, A menos, B menos e C menos. Então, nós já fizemos uma retenção aqui para que o atuador A já avançasse e permanecesse avançado, para que ocorra, digamos, essa sequência de acionamentos. Feito isso, pessoal, então vai bater em A1, que nós vamos fazer aqui, nós vamos colocar aqui também a mesma situação que nós fizemos aqui, ó, pessoal. Vamos pegar aqui para uma outra contatora e vamos colocar ele como K2. Aqui nós vamos por K2. O último passo aqui, pessoal, que nós colocamos no nossa sequência é o C menos. A1, A0. Aqui nós vamos ter que pôr um A0 a mais, B mais, K2. Vamos fazer o seguinte, K2. E aqui nós vamos colocar o fim de curso chamado A1. Aqui, fazer mais um selinho em A1 que energiza a contatora A2. Show de bola. Batendo em A1, vai energizar o 2Y1. Então aqui vai fechar o selo, vai energizar esse 2Y1. Então aqui nós também vamos pôr A2. Aqui 2Y1. Show de bola. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver. A mais, B mais. Tá indo bem. Nós vamos precisar de mais uma contatora K3. Que quando chegar aqui no B1, deverá energizar 3Y1. Então, vamos pegar aqui esse comandinho aqui e arrastar aqui para o lado.
Onde estava como K2, nós vamos colocar K3. K3, K3. E aqui é o fim de curso B1. Pode ser do tipo rolete, do tipo capacitivo, indutivo, óptico, magnético. Então, não existe uma diferença para esse tipo de fim de curso. O objetivo é que detecta a detecção da chegada de um dispositivo ou da ácido atuador. Então, aqui nós vamos precisar K1, nós vamos energizar K3, que é K3 e a solenoide 3Y1. Show de bola. Olha só. Beleza, vamos ver. Tá aqui A mais, B mais, C mais. E agora, pessoal, como é que nós vamos quebrar esses contatos aí? Nós temos que fazer agora com que retorne o A, o B e o C. Então, dessa forma aqui, o acionamento pelos contatos, pelas contatoras, show de bola. Foi feito os selos. Aqui fez o selo para acionamento do atuador A, o selo para acionamento do atuador B e o selo para acionamento do atuador C. Nós temos que quebrar essa primeira linha que está energizada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o contato desse sensor aqui normalmente fechado, aqui em série, para retornar esse primeiro atuador A. Então, o que nós vamos fazer? Vamos deletar aqui essa linha e vamos colocar um contato, pode ser um sensor do tipo rolete, C1, só que normalmente fechado. Então, ele vai quebrar o selo. Percebam, quando energizar aqui, ele está normalmente fechado. E quando o atuador bater nele, o que vai fazer? Ele vai abrir. Então, olha só o que vai acontecer. A mais, B mais, C mais, ó. Quebrou o contato, abriu o contato aqui. O que houve? Retornou o A. Retornando o A, então nós não teríamos que colocar um contato aqui normalmente fechado de A0 para quebrar também esse selo que está ocorrendo aqui, essa energização de K2, onde está energizado o 2Y1. Então, nós colocaríamos um contato normalmente fechado, porém com a etiqueta A0. Vamos ver. Show de bola. E o que eu tenho que fazer agora, pessoal, para obedecer o ciclo? Não tá terminando, não terminou ainda, né? Ó, percebam. A mais, C mais, A menos. Percebam que não finalizou o circuito. Esse atuador tem que retornar. E como é que eu faço para ele retornar? Tem que colocar ali no selo do P1 um negocinho normalmente fechado com a etiqueta de B0. Boa! Então, nós deveríamos pôr aqui este sensor, fim de curso, porém ligado de forma NF. Então, vamos colocar aqui o NF de B0. Sensor fim de curso, chamado de B0. Agora sim, olha só que bacana. Vamos ver se vai funcionar. Então,
A mais, B mais, C mais, A menos, B menos e C menos. Olha que bacana, pessoal, para esse circuito. O que aconteceu? Aqui está normalmente desenergizado. Percebe que não tem nenhuma linha vermelha, que nem no exercício anterior? Então, no exercício anterior, tinha uma linha vermelha onde que estava energizada uma dessas solenoides. Ou para aquele tipo de válvula duplo solenoide, as válvulas ficavam energizadas as bobinas. Então, isso poderia gerar um possível aquecimento, ou por se manter energizada, a vida útil ia ser limitada. Beleza, galera? Então, só bacana aqui a foto da válvula que o Renato postou no grupo. Então, para esse tipo de acionamento, nós poderíamos estar utilizando 3 válvulas dessa forma. Tá? Diferente do outro acionamento, que era um acionamento com válvulas por duplo solenoide, daquele tipo que nós fizemos anteriormente, não seria satisfatório. Atenderia, claro, mas eu falo não satisfatório em função das solenoides ficarem energizadas. Beleza, pessoal? Então, olha só. Para aquele mesmo acionamento, sequência direta, método intuitivo, utilizando agora as contatoras e utilização aqui de 3 válvulas, 3 eletroválvulas simples, solenoide e retorno por mão. O detalhe, né, o principal. 3 eletroválvulas do tipo 5 duas vias, acionada por simples solenoide e retorno por mão. Beleza, meus amigos? Tudo certo? Tranquilo, Thaís? Conseguiu entender um pouquinho esse acionamento? Acho que sim. Legal. E quando trata-se, pessoal, de sequência direta, é mais tranquilo. O problema é quando é a sequência indireta. Então aqui nós temos A mais, B mais, C mais. A menos, B menos, C menos, que é uma sequência direta. Se fosse A mais, B mais, B menos, ó, já quebrou, já se tornou indiretamente o compasso desses atuadores. Então aqui, para essa sequência, atendeu normalmente. Deixa eu só ver se dá boa. Não, não vai. Tem que ser assim, dessa forma. Professor, só uma pergunta. Tu podia iniciar a simulação mais uma vez só para mim ver um negócio? Ó, vamos lá. Só, pessoal, só um momento, por favor. Iniciou a chuva, eu tive que dar uns gritos aqui para tirar meus tênis da chuva. Galera, vamos lá. Quer iniciar aqui a simulação, né, Victor? Então vamos nessa. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos passo a passo aqui. Então, ó, fechei aqui a botoeira. Ó, energizou. Vai fazer o selo aqui, ó, energizou essa bobina de K1, vai fechar os contatos. Aqui onde é que tá aberto, eles vão se fechar, tá? Ó, fechou esse contato de K1, os contatos de K1, exercendo a retenção. O que que aconteceu? Energizou a bobina do solenoide, dessa válvula aqui. Nessa posição que está aqui, ela vai inverter. Ó, inverteu a condição. Criou um campo magnético deslocando o carretel interno. Deslocando esse carretel, olha só por onde está vindo a pressurização do ar. Antes estava nesse sentido, agora está indo nesse sentido, fazendo-se com que o aço atuador se desloque sentido A1. Então vai avançar o atuador. Avançando o atuador. Tocou em A1. Tocando em A1, energizou aqui, fechou o circuito, porque aqui tem um contato normalmente fechado de A0. Energizou a bobina de K2, a contatória K2.
energizando essa bobina, vai fechar esses contatos K2 e K2 aqui ainda que estão os contatos abertos dessa contadora K2. Então, olha, energizou. Também essa bobina da solenoide. Então, energizou essa bobina, vai deslocar o carretel interno, criando um campo magnético, fazendo esse deslocamento e vai mudar a condição dessa válvula. Então, estava dando passagem à pressão pneumática nesse sentido, agora vai vir no sentido 4. Vai avançar o atuador. Bateu em B1, mesma situação. Energizou K3, os contatos vão se fechar, energizando a bobina do solenoide com a etiqueta 3Y1. Então energizou essa bobina, tá ligada a essa bobina aqui. Agora vai bater em B1, olha lá. Quando bater em C1, perdão, falei B1, bateu em C1, vai quebrar o selo do primeiro comando. Ó, quebrou o selo aqui. Deu um play total. Agora bati errado. Mas tudo bem. Fala, Vitor, qual que era a ideia? Vou energizar novamente aqui, não sei o que. Tá energizado, na verdade. É que eu só tava confundindo ali, porque o contato do C1, ao contrário do A0 e B0, tá fechado. Aí eu tava viajando. O C1 aqui também tá fechado. Ó, aqui é fechado porque. Deixa eu ver. Ah, então. Aqui tá aberto porque eles estão recuados. O C1 aqui tá avançado, não tá tocando. Não. Então por isso que eles estão diferentes. Mas são 3 contatos normalmente fechados, Vitor. Só que aqui o atuador já tá pressurizado. Né? Já tá Ah, pressionado. Esse rolo. entendi. E aqui tá lá na frente. Ele não tá. Tem uma simbologia de um pouquinho diferente. Sim, entendi. Mas quando tocar lá em C1, vai ficar dessa forma aqui, quer ver? Vamos nessa. Ó, como que ficou? É que ele é normalmente fechado, mas se tá pressurizado nele, ele tá aberto. Ele fica aberto, mas a posição dele é normalmente fechado. E olha só se eu colocasse aqui o A0. Colocar um A0 aqui quando é normalmente aberto, como que ele fica. Olha só, esse cara aqui é normalmente aberto. Mas se tá recuado, olha só como que fica a simbologia. É que ele tá aberto, porém a haste do atuador tá pressionando, digamos, esse rolete, ou se fosse um sensor indutivo ou outro dispositivo, estaria sendo detectado naquele momento. Entendi. Fechou. Então vamos nessa. Galera, Leonardo, tranquilo aí? Lemar, Robson, Tranquilo? beleza. Robson, tá na escuta aí, Robson? Tô aí. Tudo certo? E conseguiu pegar ali essa ideia desse outro método de acionamento por contatora? Tá tranquilo, acho que sim. Aham. E lá na Foley utilizam essas válvulas aí ou não? Tem. Tanto a duplo solenoide quanto a simples solenoide? A simples eu já vi, a duplo não tenho certeza. É. Ah, legal. Show de bola. Então vamos nessa. Aqui. Tá escutando? Alguém deve estar acionando os circuitos aí.
Minimização de contatos, beleza. Só um momentinho, rapidão. Pessoal, vamos dar continuidade. Desculpa, tive que atender uma ligação aí com uma certa urgência. Vamos só carregar aqui e nós iniciamos, senão não vai dar, né? Pessoal, então, essa parte de minimização de contatos visa o que também? A parte de, digamos, do custo inicial. Então, você vai ter um custo menos, porque vai ter a menos inserção ali, vai limitar a compra de alguns componentes para que desenvolvam um acionamento num certo equipamento. Mas, e é aqui também, a questão é só dinheiro, tá? Porque exige aqui um raciocínio lógico, claro, tem alguns macetinhos, mas é bem xarope essa parte de minimização de contatos. Então, vou tentar explicar da forma mais interativa aí para que vocês consigam associar esse conhecimento.
Na semana que vem nós vamos trabalhar a parte de maximização de contatos. Também é uma receitinha de boa, que lá é mais fácil, porém, contato lá é o que não falta. Então, quando o cara tem, digamos, dinheiro para investir e tem um técnico que tem uma certa dificuldade nessa parte de lógica de acionamento, aquela outra parte é mais fácil. É mais fácil fazer o diagnóstico de falhas também. Pessoal, aqui, primeiramente, o método de minimização de contatos. Depois é realizado o passo desse método, os passos desse método. Nós vamos resolver um circuito elétrico e também um exemplo. Primeiramente, pessoal, determinar o circuito elétrico de controle levando em conta eletroválvulas bidirecionais, duplos solenoides, válvula de memória, válvulas inversoras, duplo solenoide. Então, tem vários termos técnicos para esse tipo de válvula, tá? Então, primeiramente, nós vamos determinar o circuito elétrico de controle, levando em conta esta válvula duplo solenoide aqui, tá? Então, solenoide 1Y2, aqui 1Y1. Os escapes 5 e 3, pressão 1, consumidores 2, responsável pelo retorno, e 4, responsável pelo avanço do atuador. Então, primeiramente, pessoal, divide-se a sequência em grupos, sendo que em um grupo não pode haver avanço e retorno de um mesmo atuador. A mesma situação que nós vimos lá na parte totalmente pneumática, na cascata totalmente pneumática. Define-se, o segundo passo, define-se o número de relés necessários para separar os grupos. O número de relés é sempre o número de grupos menos 1. Então, se nós temos 3 grupos, nós vamos usar 2 válvulas contatoras, K1 e K2. Se nós temos 2 grupos, nós vamos usar uma válvula contatora para esse tipo de acionamento. Tá? 3. Para cada passo, seleciona-se o fim de curso responsável pelo comando daquele passo e também o sensor fim de curso responsável por comandar cada um dos grupos. O quarto passo seria desenhar o circuito elétrico, que é padrão, que é sempre fixo, alternando somente o comando de cada grupo. Então, olha só, pessoal. Um circuito cascata, sequência mínima, minimização de contatos, para 2 grupos. Então, aqui nós poderíamos ter uma fonte 24 volts, e aqui no nosso circuito está uma fonte 12 volts. O que nós vamos precisar, pessoal? K1. Então, se são 2 grupos menos 1, nós vamos ter uma válvula, uma contatora, um relé contatora, que é K1. Aqui vai ser o sensor que vai habilitar o grupo 1, e aqui o sensor que vai habilitar o grupo 2. Então, percebam, aqui nesse comando básico, que é elétrico, nós temos 2 contatos, porém, para o grupo 1 é o contato aberto, responsável pelos acionamentos de avanço e retorno do grupo 1. Do grupo 2 vai ser o contato normalmente fechado. Então, olha só, aqui se tivesse uma sequência A mais, B mais, A menos, B menos, o grupo 1 vai ser responsável pelo avanço de A mais, ou atuador A, e o atuador B. Quando energizar aqui ou quebrar o selo de K1, vai ser responsável pelo retorno de A ou retorno de B. Então, para 2 grupos, nós temos o sensor que habilita o grupo 1 e o sensor que habilita o grupo 2. Um contato aberto responsável pelo acionamento do grupo 1 e um contato fechado responsável pelo acionamento do grupo 2. Aqui, pessoal, circuito para 3 grupos. Olha só, nós temos esses grupos aqui, pessoal, seria aquelas linhas. Então, linha 1 aqui energiza determinados solenoides que vai avançar e retornar. Aqui seria a linha 2, que nada mais é que um grupo. E aqui a linha 3, onde seria responsável pelo avanço e retorno de determinados atuadores. Então, olha só, pessoal. 3 grupos menos 1, nós vamos ter 2 relé de contatos, K1 e K2. Onde o sensor 1 habilita o grupo 1. Esse sensor aqui habilita o grupo 1. Esse sensor aqui habilita o grupo 2. E esse sensor aqui desabilita ou habilita o grupo 3. Então, vai
Desabilita porque, pessoal, ele é fechado, muitas vezes ele vai quebrar esse cara aqui para habilitar um outro tipo de acionamento, tá? Então, vai ser esse circuito elétrico que vai ser base, pessoal, vai ser padrão. Perceba o seguinte, pessoal. Como nós temos dois relés, aqui dois comandos, nós vamos ter dois comandos onde K1 é aberto, K2 é aberto, e o grupo 3, K1 e K2 em série fechado. Tá? Para 4 grupos, ó, só vai aumentando. Então nós tínhamos dois comandos, que foi mais outro comando. Então nós temos 4 grupos menos 1, nós vamos utilizar 3 contatoras. Tá? Mesma base aqui, ó. Esse sensor habilita o grupo 1. Este sensor aqui habilita o grupo 2. Esse sensor habilita o grupo 3. E esse sensor aqui habilita o grupo 4. Então, K1, K2, K3 aberto. Linha 1, linha 2, linha 3 com os contatos abertos. E a linha 4, que é o grupo 4, K1, K2 e K3 fechados. Ah, tem 5 grupos, pessoal. E aumentar mais um comando aqui. Daí K4 seria aberto, e aqui na última linha para o grupo 5 seria K1, K2, K3 e K4. Tá? Então esse aqui vai ser o nosso circuito elétrico meio que padrão. Tá? Então o exemplo aqui que nós vamos trabalhar depois trata-se de uma sequência minimização de contatos, onde nós vamos ter que determinar o circuito de comando elétrico para a sequência, seria fazer o diagrama trajeto e passo. Então, A avançou. Chegando no final do curso, B avançou. Chegando no final do curso, B retorna. Chegando no final do curso B, A retorna. Tá? Então, vai ser basicamente esse circuitinho que nós vamos fazer aí como exemplo para vocês, tá? Então, vamos lá para o Fluid Sim. Vamos determinar a sequência de acionamento desses atuadores, desenhar o circuito elétrico pneumático, montar a tabela de acionamento e desenhar o circuito elétrico de comando. Vamos nessa. Aparentemente é complicado e de fato é bem xarope, pessoal, mas acho que vocês vão entender. Vamos ver aqui. Show de bola. Então aqui vamos excluir esses contatos. Aqui vamos fazer uma sequência direta. Ah, pessoal, outro detalhe. Sequências indireta. Ainda é que está a questão da utilização desses métodos. Tanto para maximização de contatos quanto minimização de contatos. Utiliza-se essa parte de contatoras de relés, que é para não dar aquelas sobreposições de sinais. Então vamos colocar A mais. Vamos fazer uma sequência direta primeiro. A mais, B mais, A menos, menos e B menos. Então, esse aqui vai ser nosso acionamento utilizando-se o método sequência mínima com válvulas bidirecionais ou duplo solenoide. 2Y2, aqui também nós vamos deixar um Y2. Show de bola! O que nós vamos precisar aqui? Uma botoeira de acionamento, que seria o sensor aqui que vai habilitar o grupo 1. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Como trata-se de dois acionamentos, nós vamos ter que desenhar primeiramente essa figura aqui. O sensor que habilita, que pode ser uma botoeira, um botão ou um fim de curso. Então, aqui, conforme montando o circuito, nós vamos decidir. Nós vamos avaliar a melhor forma. Talvez não será possível iniciar o comando aqui pela uma botoeira, mas a botoeira vai estar aqui em determinado grupo. Então, o circuito vai ser normal, assim, na parte de montagem, só que não vai estar em série aqui com a fonte 12 ou 24 volts. O acionamento vai estar lá passando por uma contatora que vai acionar o início dessa sequência. Então, nós vamos precisar aqui um sensor aqui normalmente fechado,
Um contato ou uma botoeira normalmente aberto aqui. K1 nós vamos ter que ser aberto. K1 aberto aqui e K1 fechado aqui. Então vamos nessa. Vamos pegar um contato normalmente aberto. E um contato normalmente fechado. Show de... A sequência aqui é mais... Show de bola. Aqui também, vai aqui. Nós vamos precisar também de um contato aberto aqui. E um contato fechado aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos nomear que o contato normalmente aberto vai ser para o grupo 1 e o contato normalmente fechado na linha 4 para o grupo 2. Então vamos inserir aqui grupo 1. Deixa eu ver. E aqui o grupo 2. Beleza. Então percebam, pessoal, nós vamos usar apenas uma contatora. Então vamos colocar a primeira, colocar K1 só. Então, K1 aqui, o que é? Contato aberto de K1. Isso aqui também, contato fechado para a mesma contatora. Horas o aberto fecha e o fechado vai abrir. E aqui K1 também. Beleza. Aqui nós vamos inserir K1 para fazer um selo, possível selo, K1 também. Esse aqui é padrão, pessoal, que vocês vão fazer. Circuitinho padrão. Para dois grupos. Nós temos o grupo A mais, B mais, A menos e B menos. Então, olha só. A avançou, B avançou, ó, o A vai retornar. Então, tem que fazer o quê? Separar o grupo. Então, primeiramente, nós separamos o grupo. Quando começar a repetir o atuador, separa-se. Então, nós temos, aqui no nosso caso, dois grupos. A avançou, B avançou. Se o A retornou, tem que separar o grupo, antes que ele retorne. Dois grupos, menos um, nós vamos ter o número de relés de contatos. Então, no nosso caso aqui, nós vamos ter apenas uma contatora. Beleza, meus amigos. Para o K1, como que nós vamos fazer aqui? Esse cara aqui, o B1, aqui, que seria B avançou, vai quebrar o grupo. Então, quando B avançou, quebra o grupo. Então, olha só, quando chegar esse atuador B1 aqui quando for B+, ele vai ter que quebrar para mudar de grupo. Era a mesma situação semelhante à parte de pneumática. Então, A avançou, B avançou. Quando B avançar, ele vai quebrar o grupo, fazendo com que o A retorne e o B retorne. Então, esse contato normalmente fechado aqui, que vai quebrar o grupo, é o B1.
Então o B1 vai mudar de um grupo para o outro. Pessoal, tudo certo por enquanto? Sim. Então vamos lá. Bom, deixa eu colocar uma válvula tipo roleta aqui. Pra ficar. Beleza. Então A tem que avançar. A avançando. Né? Nós poderíamos fazer dessa forma: colocar um Y1 já aqui. Vamos pegar uma solenoide. Um Y1 aqui. Depois a gente vai ajustando o circuito. E aqui nós vamos falar que é um Y1. Primeiro grupo. Avançou. Tocando em B1, tem que energizar 2Y1. Então aqui, vamos colocar um contato chamado A1. Tipo rolete. Beleza, vamos testando. A ideia é que vai testando. É 2Y1. 2Y1. A avançou. B avançou. Ó, quebrou o grupo. Então agora foi para o grupo 2. Para o grupo 2 vai ter que fazer o que, pessoal? O retorno de A. Então vamos fazer o seguinte. Para o grupo 2, aqui nós já vamos colocar essa válvula solenoide com o nome de 1Y2. 1Y2. Beleza. Olha só, vamos em partes. Ficou muito grande a tua dor, mas tudo bem. A avançou, B avançou, quebrou o grupo, A retornou. A retornando tem que energizar a solenoide 2Y2. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui um A0. Vamos colocar aqui A0. E vamos colocar em série a solenoide 2Y2. Ó, grupo 1, grupo 2. Já? Obrigado. Vamos nessa, pessoal. Olha só. Deixa eu ver. A avançou, B avançou, A retornou, B retornou. Show de bola. Com a utilização apenas de uma contatora, nós poderemos fazer esse circuito. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. A1. B0. B0. Ó, 3 sensores que nós estamos utilizando. Deixa eu ver. Um B0 aqui. B0.
Olha aí, ó, galera. Que legal, olha só. Eu coloquei esse B0 aqui. Vocês lembram que antes de pôr o B0 ele estava energizado? Deixa eu tirar aqui, ó. Tava dessa forma. Funcionou normal. Funcionou normal. Eu coloquei um contato fechado de B0 aqui em série com o grupo 2. Olha aqui o que está acontecendo. Aqui ele está energizado. Deixa eu só fazer o seguinte. Aqui vocês conseguem ver todo o circuito, tá? Show de bola. O que está acontecendo aqui, pessoal? Foi aquela condição lá que eu comentei na aula anterior ali, da bobina, ó, 1Y2 e 2Y2, elas estão energizadas. Porque para o método sequência mínima, nós vamos ter que ter para o grupo 1 um contato aberto, a questão de dois grupos, e para o grupo 2 um contato fechado dessa contatora K1. Então, para eliminar esse tipo de inconveniente, funcionaria, não tem problema, pessoal. A questão é que talvez não ia durar a vida útil lá dessas válvulas solenoide. E outro detalhe, o consumo de energia. Ou também nós poderíamos solucionar essa condição colocando uma botoeira de emergência, terminou as atividades, bate a emergência, desenergiza todo o circuito, tá? Mas olha só, colocando-se esta válvula, esse fim de curso B0 normalmente fechado em série aqui com o K2, né, que está K1 do grupo 2 que está energizado, vai funcionar plenamente e não vai manter energizado o circuito. Olha só, aqui está ponto de funcionamento. Só que não tem nenhuma, não está passando corrente elétrica, não está energizado aqui as solenoides das válvulas nesse momento. Então, ó, A avançou, B avançou, A retornou e B retornou. Então, atendendo o circuito. Avançou, B avançou, B retornou. Ele inverteu o que eu mantive pressionado aqui. Só queria ver se ia funcionar contínuo. Galera, tudo certo aí? Vamos mudar a sequência desse acionamento. Vamos colocar o... Esse aqui foi um sistema direto. Vamos colocar um sistema indireto. A mais, B mais, B menos e A menos. Tá? Então vai ser diferente aqui a nossa sequência. A mais, B mais, B menos e A menos. Ok, A mais, B menos e A menos. Dois grupos também, meus amigos, meus caros. Então aqui é linha 1 e linha 2. Me ajudem, por favor. Qual que é o estado que muda o grupo? É esse sensor aqui que vai habilitar para o segundo grupo. Esse sensor aqui vai habilitar o primeiro grupo. Então aqui poderia ser tanto uma válvula, uma botoeira, podia ser, digamos, essa situação aqui, ó, pessoal. O que eu quero falar para vocês, que ali é um sensor, então vai muito da lógica. Aqui poderia ser um fim de curso. E aqui eu colocaria uma botoeira, vai acionar aqui. Não, é só para fins de diagrama mesmo funcionamento, mas não tem problema nenhum. Tá? Então eu poderia acionar aqui, não aqui como sempre nós fizemos padrão. Entenderam? Então aqui poderia ser um contato normalmente fechado. Tá? E aqui seria a minha botão de acionamento. E não mais aqui. Então esse aqui não... A tora, onde que está alocada a botoeira de partida, não interessa aqui para o nosso sistema minimização de contatos. Tá?
Então aqui poderia ser tanto uma botoeira quanto um fim de curso. Então vamos, no nosso caso aqui vai ser uma botoeira agora. Pessoal, qual que é a válvula? Aqui, ó, percebam, 2 grupos, pessoal, vai ser padrão isso aqui. É um contato aberto e um contato fechado, tá? Ou seja, que também pode ser um contato 1 aqui, grupo 1 fechado, aqui aberto e aqui fechado, então não interessa muito, pessoal. A questão é a seguinte: vamos analisar o circuito aqui para fazer essa questão aí de sequência mínima utilização de contatos. 2 grupos, A mais, B mais, repetiu o retorno do atuador, nós vamos ter que separar o grupo, B menos e A menos. Qual que é o atuador que comuta aqui para mudança de grupo? Não é o B1? B mais, então A avançou, B avançou. Quando B avançou, vai quebrar o selo. Então aqui já mantemos, já está padrão. Já ficou dessa forma. Quando energizar K1 aqui, pessoal. Quando energizar K1. Só que percebam que aqui é um contato normalmente fechado, de B1. Nós vamos energizar um Y1. Olha só, aqui vai estar energizado. Quando energizar a bobina de K1 aqui, vai fechar esse contato, fechar esse contato. Aqui está aberto em A1, então vai energizar esse solenoide. Vou fazer em partes aqui de novo. Só para vocês ir captando o raciocínio. Então, olha só. Fechou. Avançou normal. Nós temos aqui a utilização dessa contatora, K1. Energizou o solenoide e o que estava aberto, fechou. Fecharam. Os contatos estavam abertos, fecharam. Então, avançou o atuador A. Avançando o atuador A, o que vai acontecer? Avançará, a ideia é que avance o atuador B. Então, para isso, basta nós pegar um fim de curso, identificá-lo ele como A1, A1, e pôr em série aqui com esse A1 o solenoide da válvula que é responsável pelo avanço de B. Então, no nosso caso aqui, 2Y1. 2Y1. Fechou aqui, fechou aqui. E aqui nós vamos... Esse aqui é o nosso grupo 1. Então, A avança, B avança. Grupo 1. Tá? Para o grupo 2, nós vamos ter que inserir um contato normalmente fechado de K1. Certo? Olha só, o grupo 1 acho que já está atendendo certinho essa ideia da sequência. Então, A avança, B avança. Perceberam o que aconteceu aqui? Bateu em B1, abriu aqui, ó. Então desenergizou o circuito. Então por isso nós vamos inserir um contato normalmente fechado aqui para exercer agora o retorno de B e o retorno de A. Então para o grupo 2 nós vamos inserir aqui mais uma válvula, um contato do tipo K1 normalmente fechado. K1 normalmente fechado. Quando quebrar o selo de K1, deverá ser energizado o 2Y2. Porque agora vai ter que energizar esse cara aqui para retornar. Ó, tá retornando B. Então vamos nessa aqui. 2Y2. Vamos ver se vai dar boa. Ixi. Calma aí. Mas... Ó, certinho. Agora nós temos que fazer pro retorno de A. Pro retorno de A, nós vamos ter que pôr o sensor P0 em série com um Y2. Concorda comigo? Vamos colocar lá um B0. Retornou B, bateu em B0, deverá retornar o A. Então, B0
E aqui o nosso sensor, nossa bobina solenoide, na verdade, 1Y2. Show de bola. Vamos ver. Aqui está energizado também. Vamos fazer o seguinte. B0, B0. A mais, B mais, B menos e A menos. 1, 2, 3, A0. Vamos tentar fazer novamente aquela jogatina. Jogar agora o A0 aqui. Por que eu tô falando isso, pessoal? Para estratégias só de não deixar energizado. Aqui também atendeu bacana aí o nosso circuito. Atendeu a ideia de acionamento. A questão é aquela situação da vida útil das válvulas solenoides, dos solenoides da válvula. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui então um sensor de A0, normalmente fechado. Vamos ver se vai dar boa. A0 normalmente fechado para ver se deixa standby. Pronto para o acionamento. Show de bola. Avançou, B avançou, B retornou e A retornou. Olha que bacana. Certinho. Deu boa. Tá? Então, deu boa a questão de não ficar energizado o circuito ao final do acionamento. Ó, quando energizar aqui, ó, deu um play para iniciar. Não tem nenhuma solenoide acionada. Como, digamos, vocês não viram lá na bancada, né? Então, geralmente, quando fica acionado, lá a solenoide vai ficar com o LEDzinho aceso. Então, ela vai ficar com os LEDs desligados. Só vai acender depois que der o início do acionamento. Isso aí. Galera, então tem esse método de acionamento, que é o conhecido cascata eletropneumática sequência mínima. Por que sequência mínima? Porque nós vamos utilizar o mínimo de contatos. É minimização de contatos. Olha só, para todo esse acionamento aqui, nós utilizamos um contato. E se fosse um acionamento, digamos, para esse tipo de condição, utilizando a contatora, que nem nós fizemos no início da aula, nós iríamos utilizar no mínimo 2 ou 3 contatos. 2 ou contatos, com certeza, para esse tipo de acionamento, A mais, B menos e A menos. E aqui só nós vamos diminuir o custo da instalação, mas exige um pouco de lógica na parte da montagem do circuito. Meus caros, tranquilo ou tá complicado aí essa parte desse acionamento? Tá tranquilo. Os demais também estão tranquilos? Só o Vitor, pessoal. Me ajudem aí. Tá tranquilo. Vê. Então, beleza. O que eu vou fazer para vocês? O que eu vou fazer com vocês agora? Exercício padrão? Vamos de exercício padrão? Por quê, professor? Não, mas é bem tranquilo, Luca. Nem. Mas pra quê, homem? Não, foi essa a condição que eu coloquei no início da aula, para fins de aprendizagem, né?
Então, a ideia é que vocês façam, não. Professor, Fala. mas aí tu vai deixar aberto até, tipo, quarta, quinta, né? Viu? Mas a ideia é que vocês tentem hoje, né, Bruno? Não, sim, professor. Vocês têm esse tentar, tempo aí mas disponível. se não der certo. Ah, não, com certeza. O prazo você pode entregar durante a semana, sem estresse. Então vamos lá. Bom, fazer o seguinte, eu vou propor aqui a sequência lá no exercício. Nem vou colocar aqui para vocês, mas vai ser uma sequência. Não vou mudar o grupo, aumentar os grupos para não complicar a vida de vocês. Eu só vou inserir um atuador a mais, hein? Então vai ficar dessa forma aqui, com dois grupos, mas com um atuador a mais vai ter uma sequência de ida e retorno lá de um outro atuador. Então vocês vão ter que alocar mais componentes aqui, só que dentro desse mesmo grupo. Tá? Então talvez vocês vão ter que fazer isso aqui, tá? Nomear os componentes dentro de um mesmo grupo. Entenderam? Então se eu tenho 3 atuadores, aqui eu tinha 2 atuadores, né? Então nós tivemos esse tipo de comando. Para 3 atuadores, você vai ter para um grupo, vai ter que acionar o avanço de um atuador, retorno de outro atuador e avanço de outro atuador. E aqui também eu vou ter que inserir mais uma linha utilizando os solenoides do atuador e também o fim de curso determinado do atuador. Tá? Então, vai ficar bem tranquilo. A ideia é que vocês raciocinem e pensem qual vai ser a sequência de acionamento. Beleza, meus amigos? Beleza. Galera, então vou propor lá na sala do Teams lá uma tarefa. Vou ficar no apoio aí, qualquer dúvida aí, vocês entrem em contato comigo, tá? Me chamem, que eu vou estar aí de prontidão aí para auxiliar vocês. Um abraço, até mais. Até mais, professor.